quem não me conhece, meu nome é Matheus Santana, sou evangelista na Casa do Senhor, ali na Congregacional. Já trago um abraço dos jovens, do meu pastor presidente, Adair Sena, para toda a igreja. Agradeço também pelo convite do irmão Douglas, da esposa Renata, a recepção do evangelista, da minha retaguarda, do pastor Josias. Deus abençoe. Fico muito feliz por ver tantos rostos conhecidos, pois eu creio que também muitos não me conhecem aqui, mas eu preguei aqui quando eu tinha 13 anos, aproximadamente 14 a 15 anos atrás. Então me sinto muito feliz por ver muitos rostos conhecidos aqui também. Que toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Gostaria de pedir para os irmãos abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8, 10, 11 e 12. Me faço acompanhar enquanto os irmãos procuram. Já foi apresentada, mas eu gosto de fazer oração. Minha esposa, obreira Daniele, minha costela, minha ajudadora, a mulher prometida que Deus pôs em minha vida. Louva a Deus pela tua vida, esposa. Minha filha, Camille Victória, futura missionária. Não sei se os irmãos vão acreditar que hoje em dia as pessoas falam um pouco sobre isso, mas com 6 anos de idade, no culto de doutrina, com 10 pessoas aproximadamente, ela foi batizada e começou a falar em línguas estranhas, irmãos. Então eu louvo a Deus, principalmente pelo culto de doutrina. É muito importante nas nossas igrejas. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz o Senhor na palavra do Senhor. Eu sei as tuas obras, versículo 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Poder assentar, meus irmãos. Eu costumo dizer, aonde eu passo, que assistir uma pregação é como assistir um filme de ação. Se nós não prestarmos atenção nos primeiros 15 minutos, que se chama introdução, daqui a pouco o pregador vai começar a gritar, vai começar a falar mais rápido, que não um filme de ação. Daqui a pouco começa a ação do filme e as pessoas começam a ligar, prestar atenção na ação. Aí de repente lá fora, alguém vai falar para você, vai falar: foi bom? Você vai falar: foi bom, porque teve ação, teve movimentação, teve grito, briga. Mas foi sobre o quê? Sobre o quê? São os 15 minutos iniciais, que é a introdução. Amém, meus irmãos? Esta carta de Apocalipse, que foi escrita pelo apóstolo João, foi escrita, datada aproximadamente 96 depois de Cristo. A palavra Filadélfia vem do grego e significa amor fraternal, ou amor pelos irmãos. A igreja de Filadélfia foi elogiada por Deus por sua fidelidade, por ter conservado intacta, com tantas corrupções e adversidades que exigiam na época. Ou seja, aquela igreja passava por diversas adversidades, mas recebeu uma exortação positiva por Jesus Cristo. A qualidade da igreja de Filadélfia serve para o modelo atual de nós, membros da igreja de hoje: compromisso, fidelidade e perseverança em meio às batalhas. Porque aquela igreja estava passando por diversidades e lutas, mas se mantinha fiel no caminho de Deus, acreditando na promessa e no retorno de Jesus Cristo para poder buscá-lo. A igreja de Filadélfia era pequena, era bombardeada por ensinos satânicos também.
mas resolveram guardar os ensinos de Jesus. Aleluia. E nós estamos passando por isso atualmente, nos tempos atuais. Podemos ver atualmente uma doutrina podre, uma doutrina satânica lá fora, que tem entrado em diversas igrejas, em diversas culturas, querendo mudar e querendo distorcer o Evangelho. Essa igreja passou por essas coisas praticamente naquela época, mas permaneceu na promessa de Deus que iria voltar. Se eu fosse resumir esta pregação em 3 palavras, eu resumiria bem simples: Jesus está voltando. Quem entender pelo menos essas 3 palavras já vai ter o sermão por inteiro no seu coração guardado. Somente olha para a pessoa que está do seu lado, não precisa nem tocar, só olha para aquele olhar 007 e fala: Jesus está voltando. Será que nós estamos preparados? Porque se estivermos preparados ou não, a trombeta vai voltar, vai tocar. Se estivermos preparados ou não, Jesus vai voltar. Aleluia. Se estivermos preparados ou não, o arrebatamento vai acontecer. Está bem próximo, meus irmãos. As pessoas, devido ao ódio no mundo, como escreveu o evangelista Mateus no seu capítulo 24, que o amor de muitos iriam se esfriar. Mas vejam bem, esse amor de muitos não é um amor pelo próximo. Sabemos bem que o amor pelo próximo já houve, já tem há muito tempo. Mas quando diz amor de muitos se esfriaria, seria o amor pelo caminho, o amor pelo próprio Cristo. Nos tempos atuais nós estamos vivendo um esfriamento do amor, cujo as pessoas estão se desviando do amor, se desviando de Cristo, por poucas tão fúteis, por poucas coisas, por coisas tão pequenas. Podemos perceber, não queremos ser saudosista, mas eu cresci na igreja. Eu me lembro que na década de 90, 90 e pouco, no começo dos anos 2000, quando eu estava em Paraty, crescendo na igreja, pastor presidente Domingos, aquela igreja de madeirite, aquela igreja simples que chovia, molhava mais dentro do que fora, mas era só começar os louvores da harpa, já tinha batido com o Espírito Santo. Era só começar os louvores da harpa, crianças já entregavam profecia, anciões já eram voltados com a glória, a presença de Deus e falavam em outras línguas. Aqueles cultos, que saudade que eu tenho deles. Essas igrejas que as pessoas passavam por dificuldades, andavam vários quilômetros para poder chegar na igreja, e chegava dando glória, chegava dando aleluia, como se fosse o último culto deles. Eles eram fervorosos e cheios do Espírito Santo de Deus. Porém, estão trazendo uma falsa doutrina nos nossos dias de hoje em dia, chamados atuais. Dizem lá fora, eu sei que aqui dentro não. Você não precisa jejuar, você não precisa ir no monte, você não precisa mais buscar a Deus com todo o coração, você não precisa ir no culto. Você é cheio dentro da sua casa, você é cheio da presença dentro da sua casa. Você, querendo que escritor de Hebreus já disse muito bem, que nós deveríamos cultuar uns com os outros, era necessário sim nós estar dentro da igreja, no culto de doutrina, escutando a palavra do Senhor remida, mas só que a igreja lá fora está pregando o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. O apóstolo Paulo disse para Timóteo que segundo a doutrina, segundo a palavra genuína, que eu entrar dentro do ouvido de muitas pessoas e comicharia dentro do ouvido, e eles procurariam para si falsos mestres, falsos doutores, que pregavam o que eles queriam pregar. Mas eu sei que aqui na Madureira, vocês, nós que cresci na Madureira, queremos ouvir a verdadeira palavra. Qual a verdadeira palavra? A verdadeira palavra não é que você vai ficar milionário, a verdadeira palavra não é que você vai ter milhão na conta, a verdadeira palavra não é que você vai ter essas coisas banais do mundo. A verdadeira palavra é que Jesus está voltando. Se estivermos prontos ou não estivermos prontos, a trombeta vai
E o arrebatamento vai acontecer, meu irmão. Infelizmente, o amor de muitos pelo caminho tem se esfriado. Jesus mesmo contou a parábola de duas casas. As duas casas suportaram o mesmo vento. As duas casas suportaram as mesmas dificuldades. Mas uma permaneceu de pé e a outra caiu. Por que uma permaneceu de pé? Porque essa que permaneceu de pé era alicerçado, não nessa doutrina coach, era alicerçado, não nessa doutrina de milhões. A Bíblia é bem clara quando diz que esta casa era alicerçado na rocha. Quem é rocha no Antigo Testamento simbolizava Jesus e matava a sede daquele povo. Eu libero mais uma palavra para a amada igreja. Não é palavra coach que vai alimentar a nossa sede, não é falsas doutrinas que vai alimentar a nossa sede. Quem mata a nossa sede é Jesus, grandão da Galileia, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu sinto a presença de Deus aqui em nosso meio. Eu trago essa palavra para a amada igreja porque o Espírito Santo gritava no meu coração e dizia que muitas igrejas deveriam ser como a igreja de Filadélfia e que nós precisamos voltar ao primeiro amor, aquele amor que não é fingido, porque culto não é obrigação, culto é privilégio. Aquele primeiro amor, como o evangelista falou, que quando dá 5 horas da tarde já está ansioso, contando as horas no relógio para poder estar na presença de Deus. Aquele amor que não é fingido, aquele amor como de Jeremias, quando Jeremias pensava em parar, quando Jeremias pensava em largar o ministério dele, ele até pensava em parar e desistir, mas só que ele sentia algo muito forte, como labareda de fogo dentro dele, impulsionando ele a pregar, impulsionando ele a pregar a palavra de Deus. Temos que ter fidelidade a Deus em meio à adversidade. Assim como a igreja de Filadélfia foi elogiada pela fidelidade a Deus, mesmo a tantas oposições, os cristãos não abandonavam o evangelho. Os cristãos de hoje precisam entender e permanecer nessa doutrina, firmes na fé, firme na rocha, diante dos desafios, das perseguições que vão enfrentar. A igreja de Filadélfia era uma igreja perseguida, que passava por diversas coisas. O início da igreja foi marcada por terríveis perseguições. Até a década de 70 depois de Cristo aproximadamente, as coisas não eram fáceis para os cristãos naquela época. Imagina Jesus falando para essa igreja que eles guardaram a palavra de Deus com pouca força, não renunciavam. Você acha que era fácil não renunciar a Deus naquela época? Nero acusou os cristãos de ter incendiado Roma. Nero jogou alguns cristãos, envolvia eles com carne e jogava para cães poder comer eles. Nero pegava muitos e colocava em estacas, incendiavam eles e eles serviam como luminares. Mas eles não abandonavam o evangelho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eram jogados dentro de tambores quentes de óleo. Segundo alguns estudos, quando eles estavam prontos para ser jogados dentro desses tambores com óleo, ali havia um alvoroço muito grande. E perguntavam: você está com medo de ser jogado aí? Ele: não, eu não vejo a hora de ser jogado lá dentro, porque eu sei para onde eu vou e eu sei quem eu vou encontrar. Mas só que eles perseveravam tanto na verdadeira doutrina, que quando eles eram jogados no meio de óleo quente, alguém olhava lá dentro e falava: o que está acontecendo com esses cristãos? Eles não estão sendo queimados, eles não estão sendo mortos, é porque eles estavam alicerçados no verdadeira doutrina de Deus. Aleluia.
Eles eram jogados dentro de arenas para espetáculo. E assim mesmo não abandonavam a Cristo. Glória a Deus. E eu me peguei preso nesta palavra, versículo 8 principalmente, a qual diz: eu sei das tuas obras. E a parte B: e ninguém pode fechar a porta, e tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Hoje em dia estão negando o nome de Cristo por tão pouco. Hoje em dia estão largando as verdadeiras ideologias por tão pouco. Hoje em dia estão saindo da nossa igreja por tão pouco, por causa de poucas perseguições. Se soubessem como que os cristãos de antigamente morreram para poder propagar o evangelho. Mas só que ao invés do apóstolo Pedro se entregar, ao invés do apóstolo Pedro ficar com medo, ele dizia: pode me matar, mas eu não mereço morrer como Jesus. Me crucifica de cabeça para baixo. Era assim que começava a igreja primitiva. Mas olha o que Jesus disse em João capítulo 16, 33. Eu falei tudo isso para que tenham paz no coração e na alma. Aqui na terra vocês vão ter aflição, sofrimento, tristeza, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Às vezes nós vamos passar por dificuldades, sim, para poder manter a verdadeira ideologia. Às vezes nós vamos ter, muitas vezes, todas as vezes, vamos passar por renúncia, perseguição, calúnia, vão querer cortar a nossa cabeça, mas Jesus afirma com toda firmeza: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se mantenha alicerçado na rocha, porque quem venceu o mundo caminha lado a lado conosco, como caminhava com a igreja de Filadélfia. Oh, aleluia, Senhor. O arrebatamento vai acontecer, irmãos, querendo ou não querendo. Eu trago esta palavra para nos preparar, porque será como no piscar de olhos. Podemos ver todos os sinais que estão acontecendo à nossa volta: guerras, rumores de guerras, Israel com o grupo Hamas, Rússia com a Ucrânia, Estados Unidos com Coreia. Podemos ver que haverá fome, como está escrito no livro de Mateus 24. A cada 4 segundos uma pessoa morre de fome. E quando eu falei essa frase, aproximadamente 2, 3 pessoas pereceram de fome. Tudo isso para se cumprir o que está escrito nas escrituras sagradas. Pandemia e epidemia. Há pouco tempo atrás, quantas pessoas pereceram por causa da Covid-19? Terremotos, maremotos. Na Turquia, há pouco tempo, morreu aproximadamente 45 mil pessoas. E também no Afeganistão, aproximadamente 2.500 pessoas. A Bíblia também diz que surgiriam falsos profetas. Eu não vou adentrar aqui porque a hora já vai embora, mas é só você olhar na internet. Quantas pessoas que trocam a verdadeira palavra por causa de dinheiro. Quantas pessoas sugando as lãs das ovelhas para poder ficar milionário. Quantas pessoas que estão profetizando, entregando falsas revelações que não condiz com as escrituras sagradas, revelações que afagam o ego das pessoas. Não estou revelando mais sobre santidade, não estou revelando mais sobre pecado, estou revelando sobre chave de carro, estou revelando sobre 1 milhão na conta, mas não tem coragem de olhar e dizer: sai do pecado, sai do adultério, sai dessa vida, volte para o caminho de Deus. Mas tudo isso é para se cumprir as escrituras sagradas. Como disse, com o amor de muitos iriam se esfriar, o amor pelo caminho. Mas só que olha que a Bíblia diz também: quem permanecer até o fim. Alguém entendeu aqui? Vou falar olhando para o lado de cá agora. A minha retaguarda também entendeu? Quem permanecer até o fim será
salvo. Aleluia. Talvez você vai dizer para mim, evangelista, tudo isso já tem acontecido, esses sinais, mas não como hoje em dia, porque a Bíblia diz que seria como dores de parto. Quanto mais perto da contração uma da outra, mais próximo está do bebê que nascer. Mesma coisa esses sinais. Olha como tem acontecido tantas guerras próximas umas das outras, esfriamento, tantas coisas têm acontecido tão próximo um ao outro. Então Jesus já está próximo de buscar a sua igreja lavada, remida, com o Espírito Santo. O maior sinal vai ser quando o Evangelho ser pregado em todo mundo. Eu que posto trechos em redes sociais, com pouco tempo viraliza e alcança milhares de pessoas. Você acha que falta muito para o Evangelho ser prego em todo mundo? Pode acontecer agora, enquanto eu prego esta palavra para os irmãos. O Evangelho pode alcançar e pode alcançar todos os mundos, todas as nações, todas as pessoas. O arrebatamento acontecer. Quem dera se acontecesse agora. Tem a parábola da figueira, e a gente consegue entender através dessa parábola que já está acontecendo, que seria quando Israel seria destruído e tornaria a ser nação em 1948, com o voto de um brasileiro. Israel voltou a ser nação novamente. Glória a Deus. Jesus voltará de surpresa no piscar de olhos. A segunda vida será vista por todos. Já o arrebatamento vai ser secreto. A vida será vista por todos na terra. Todos vão ter que bater o olho em Jesus na nuvem e confessar que Ele é Jesus, o Senhor e Salvador. Já o arrebatamento ninguém verá, ninguém vai ouvir. Será no abrir e fechar de olhos. Mas tem uma falsa doutrina lá fora que está dizendo que nós vamos passar pela grande tribulação. Eu respeito isso. Se eles querem passar pela grande tribulação, que passem pela grande tribulação. Eu acredito que quando tiver o pau comendo aqui na terra, a ira de Deus, nós estaremos lá no céu gritando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Deus não marcou a ira para quem foi justificado. Jesus veio, passou pelo que passou aqui na terra. Jesus morreu por nós, para que nós tivéssemos salvação por intermédio da graça. Aí você acha que Deus permitiu isso para nós passarmos pela grande ira? Olha o dedão aqui, ó. Temos o exemplo do Antigo Testamento de Abraão. Abraão já conversa com Deus, e quando ele conversa, ele pergunta sobre o justo em Sodoma e Gomorra. Se tivesse pelo menos um justo lá, Deus perdoaria, Deus não atacaria lá. Deus falou: enquanto tiver um justo, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas quando Ló saiu com a sua família, aí Deus destruiu aquela cidade. E quando tiver justo aqui na terra, o Espírito Santo que está dentro de nós e habitará em nós para sempre, Deus não derramará ira aqui na terra. O Espírito Santo não ficará na grande tribulação. A igreja não ficará na grande tribulação. Tudo que nós estamos vivendo aqui na terra são sinais, apenas sinais de terra, natureza contra o homem. Aí você vê lá: terremoto, natureza contra o homem; maremoto, natureza contra o homem; guerra, homem contra o homem. E todos esses sinais são para poder anunciar que a trombeta vai tocar a qualquer momento. Mas a Bíblia diz que quem suportar todas as dificuldades, as lutas, as frustrações, as perseguições, todos os sinais, será levado para o céu. O que pode nos separar do amor de Cristo, meus irmãos? Será a luta, as dificuldades, as perseguições? Não. Ainda que eu passe por perseguição, ainda que eu passe por luta, ainda que eu passe por dificuldades, nada me separará do amor de Cristo.
Mas eu repito novamente: aquele que permanecer na rocha, aquele que permanecer em Cristo, aquele que permanecer em Jesus, grandão da Galileia, será salvo. Glória, glória. Mas as pessoas estão trocando a presença de Deus por tão pouco. Olha o que Moisés diz em Êxodo 33:15, já estou encerrando: Deus, não me faça subir até lá, se a sua presença não for comigo. Está tendo esfriamento na terra, porque as pessoas estão parando de buscar a presença de Deus. É verdade. Era como se Moisés dissesse: Deus, eu não quero terra prometida se não tiver a sua presença. Aleluia. Eu não quero ver sinais de prodígios e maravilhas se não tiver a sua presença. Eu não quero ver coluna de nuvem, eu não quero ver coluna de fogo, eu não quero ver o mar se abrir, eu não quero ver maná cair do céu, eu não quero ver codorna, eu não quero ver prodígios e maravilhas se não tiver a sua presença. Aleluia. Deus, me deixe morrer neste deserto, cheio da sua presença. Me deixa passar por dificuldade, alguém entendeu ali? Mas cheio da sua presença. Me deixa passar por luta, me deixa passar por dificuldades, mas cheio da sua presença. Me deixa andar no meu carro velho, mas cheio da sua presença. Me deixa na minha casa simples, mas cheio da sua presença. Eu não quero dinheiro se dinheiro for tirar a sua presença. Eu não quero pregar para a multidão, se pregar para a multidão vai perder a sua presença. Eu não quero carro de luxo, se carro de luxo for me tirar a sua presença. Não me faça subir até lá, se a sua presença não for conosco. Aqui eu fecho a minha Bíblia, irmão. Aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Aleluia. Eu vejo pessoas chorando, porque eu creio que já está ansiosa como eu para o arrebatamento. Gostaria de pedir para a amada igreja, por favor, feche os nossos olhos. Por que, evangelista? Eu quero que vocês imaginem juntamente comigo, quem puder, feche os olhos. Imagina, num piscar de olhos, a igreja ser arrebatada. Imagina, pastor Josias, o Senhor com a sua igreja, levando a sua igreja, olhando para cada um e dizendo: conseguimos, nós vencemos. Imagina, pastor Josias, o Senhor chegar para Jesus e dizer: Jesus, todos que o Senhor me deste está aqui. Só saiu da presença aqueles que não queriam ficar na presença, eu doutrinei eles. Imagina nós vermos anjos tocando. Imagina nós vermos a mansão celestial. Imagina nós pisando naquela rua como jaspes, ouros e cristais. Imagina nós adentrando naquele portão. Imagina nós vendo aquela sala aonde tem uma mesa. E você olha, você vê Abraão, Isaac, Jacó sentados naquela mesa. Glória! Aí você de repente vai olhar para Abraão e vai dizer: Abraão, como é que foi, Abraão, você tem que sacrificar Isaac? Aí Abraão olha e fala: quase que eu sacrifiquei Isaac, mas Isaac está aqui, pergunta para ele. Isaac, como é que foi você chegar perto de quase morrer? Eu passei por tanta coisa, mas olha o meu filho Jacó. Jacó, como é que foi, Jacó? Você lutar com Deus e sobreviver e sair manco. Aí ele fala: você falar comigo é muito forte. Pergunta com o anjo que eu lutei aqui, que está ao nosso meio também. Aí você olha, você vê os profetas, você vê Jeremias, você vê Ezequiel. Aí você pergunta a Ezequiel: como é que foi aquele manto do mistério do vale de ossos secos? Eu já vi o pastor pregar diversas vezes sobre esse assunto. Aí você olha para o outro lado, você vê Miqueias, você vê Isaías, você vê Neemias, e fala: Neemias, como é que foi reconstruir o muro novamente de Jerusalém? Aí você pergunta para os outros profetas: Daniel, como é que foi entrar na cova de leões? Como é que foi aquele mistério? Daniel falar, pergunta para o anjo que fechou a boca dos leões. Aí você pergunta para Sadraque,
medo? Como é que foi entrar dentro da fornalha e não morrer? Aí eles falam para você, falar da fornalha é muito fácil. Pergunta para o quarto homem da fornalha, que estava lá comigo também. Tem uma graça repousando aqui na igreja. De repente você olha para os discípulos, apóstolos. Pedro, como é que foi, Pedro, cortar a orelha de Malco? Ainda bem que você se converteu, rapaz. Pergunta para João, João, como é que foi você escrever esse livro de Apocalipse? Pergunta para João Batista, como é que foi você ser decapitado? Pergunta para Lucas, pergunta para o apóstolo Paulo, como é que foi escrever as 13 cartas? Como é que foi escrever a teologia da carta a Romanos? Aí de repente, quando você vê chegando naquela mesa um algoritmo tão grande, aí alguém pergunta para você, quem é esse que acaba de chegar ao nosso meio? Algum desavisado. Aí você fala, olhe para o rosto dele, brilha mais do que o sol de meio-dia. Alguém entendeu aqui? Olha para os pés dele, só como um latão de luz reluzente. Olha para a boca dele, que sai uma espada de 2 gumes. Olha para o cabelo dele branco como a neve. Olha para os olhos dele, que são como chama de fogo. Aí alguém fala, não estou entendendo, quem é esse? Olha para a coxa dele que está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. De repente a gente não vai aguentar, vai começar a chorar. Mas só que a Bíblia diz, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aí Jesus vai olhar para a gente e vai dizer, meu filho, vocês venceram, vocês suportaram. Eu digo mais para você, sabe aquela depressão, sabe aquela enfermidade, sabe aquela dificuldade, sabe tudo aquilo que você passou lá na terra? O que foi Jesus? Aqui não vai haver fome, aqui não vai haver dor, aqui não vai haver tristeza, aqui não vai haver nada disso. Aqui você só vai glorificar e vai cantar como os serafins: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Eu trago essa palavra para a amada igreja e digo: persevera, aguenta até o final. O arrebatamento já está chegando. A minha promessa não está interligada aqui na terra. A minha promessa está interligada lá no céu. Ah, se Jesus voltasse agora. Ah, se Jesus desse a igreja cheia do Espírito Santo neste exato momento. Aquele que permaneceu até o fim, guarda tudo, não se corrompa com essas coisas do mundo. Aleluia. E seja cheio do Espírito Santo de Deus. Está chegando o tempo. E aqui eu encerro. Gostaria de perguntar qual a autoridade do pastor que decretou essa autoridade. Tem alguém que gostaria de retornar para Jesus essa noite? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Será que tem alguém essa noite, alguém do nosso meio que gostaria de retornar? Ou entrar, ou aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e fazer parte conosco deste banquete celestial? Se não tem ninguém no nosso meio, eu devolvo o passo, a oportunidade novamente para o pastor. Muito obrigado, pastor.